gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Potranelli e bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vim falar sobre as minhas últimas leituras. Nesse caso, eu vou estar falando sobre as leituras que eu fiz antes de 2022, no caso, dezembro, basicamente. E geralmente nesse vídeo eu trago um apanhado das últimas leituras que eu fiz, não necessariamente de um mês, às vezes pode ser de um período mais longo, mas é isso. Já vou começar falando que os primeiros livros que eu vou estar falando são todos de um vlog de leitura que eu fiz aqui do MLH, vou deixar linkado aqui nos cards. Então eu vou tentar não me estender muito, porque basicamente o que eu vou falar aqui eu já falei lá, então acho que seria mais interessante vocês verem lá com mais detalhes. Então vou tentar ser sucinta quanto esses 3 primeiros ou 4. Depois a gente fala melhor sobre as outras leituras que eu fiz, que não tem nada gravado, que eu acho mais interessante. A primeira leitura que eu fiz foi Coraline. Eu sou basicamente apaixonada por esse filme, eu amo demais, eu posso rever ele, 50 vezes que eu ainda vou amar ele. E a leitura pra mim foi muito boa. Eu tava esperando não gostar muito, porque as pessoas falam, ai, o filme é 1000 vezes melhor. Só que eu não achei. Eu acho que o filme e o livro são muito bons. Eu acho que eles estão ali quase juntinhos. Só que eles têm propostas diferentes, né? Eles aqui, o livro eu achei um pouquinho mais leve em algumas partes mais pesado. E o filme também, né? Algumas partes ele é mais pesado, na maior parte, né, no caso. E só algumas que é mais leve. Fora que alguns personagens que estão no filme não existem no livro. Não necessariamente eles façam diferença, mas, como eu disse, são propostas diferentes. Pra quem não conhece a história de Coraline, Coraline é uma menina, né, que ela se muda pra uma... Coraline é uma menina que se muda pra uma casa nova e os pais dela não dão atenção pra ela, porque eles estão sempre ocupados trabalhando e tal. E um dia ela atravessa uma portinha que tem nessa casa e ela encontra um mundo novo, onde os pais são perfeitos, ela tem a vida perfeita. Como todo livro, né, nada é tão perfeito assim. Então ela vê o lado ruim dessa família, entre aspas, perfeita também, e decide que ela quer voltar pra família anterior. Só que daí tem todo um desenrolar da história. Basicamente é isso. Eu gostei muito do livro, como eu disse. Eu acho que ele e o filme têm propostas diferentes, mas mesmo assim eu amei muito o livro. Então eu dei 4,5 estrelas, se eu não me engano, ou 4. Tendo relevo futuramente. Gostei muito de Coraline, foi uma experiência muito boa. E é isso. A gente tá muito calor aqui, então eu tô tendo que fazer algumas pausas pra beber água e tomar um vento. Então, se ficar um vídeo cheio de corte, me perdoem, que realmente tá muito calor. E eu tenho que gravar aqui praticamente trancafiada no quarto, porque eu moro perto da rodovia, então faz muito barulho. Mas enfim, ainda na MLH, O Fantasma da Ópera, e é um clássico, né? Então eu tava com um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, que aliás eu estou perdendo esse receio de ler livro clássico pra cá, porque eu tô tendo experiências muito boas com o clássico. Não sei se essa edição também, já vou deixar claro aqui, ou se de fato O Fantasma da Ópera é uma obra mais tranquila de ler. Ele tem muito diálogo. Pra quem não sabe, O Fantasma da Ópera conta a história de um cara que usa uma máscara branca e metade do rosto, e ele assombra a ópera. Isso no filme, né? Porque aqui no livro ele praticamente não dá as caras, a gente só ouve vozes e tal. Só do meio pro final que a gente de fato vai ver. Mas o que eu achei do livro? Ele é muito rápido de ler porque ele tem muito diálogo, então você engrena na leitura e vai embora. E ele é muito cinematográfico, então você consegue imaginar certinho o que ele tá falando, o que ele quer te mostrar. Que eu amei demais nesse livro foi isso. Acho que do meio pro final o livro sobe de patamar. Se fosse só do meio pro final, eu teria dado 5 estrelas favoritadas. Porque tem mais ação, a gente se envolve mais com os personagens e a gente começa de fato a se importar. Porque do começo à metade é muito... não é bem parado, mas é mais discreto, vamos dizer assim. Uma pessoa aqui, outra pessoa ali, e é muito personagem, então você não consegue se relacionar muito bem com ele. Mas num todo, eu amei demais O Fantasma da Ópera, então eu recomendo, se você quiser ver mais sobre a minha opinião, como foi lendo. Temos o vlog, né, então. Depois de Fantasma da Ópera, eu li A Mão Misteriosa. Pra ser sincera, eu não lembrava nada desse livro. Tive que consultar minhas anotações, porque, sério, o que foi esse livro? Eu acho que eu dei 2,5 estrelas pra ele. Foi de todos os livros que eu li da Agatha Christie, por enquanto, esse aqui foi o pior de todos. Aliás, eu nunca tinha ouvido ninguém falar da Mão Misteriosa, agora eu acho que eu sei por quê. Basicamente, a gente vai acompanhar a história de 2 irmãos que se mudam para o interior para ter uma vida mais tranquila, menos agitada. E assim que eles chegam, acho que passa uma semana, eles recebem uma carta, tipo, super agressiva, falando mal deles, enfim. E daí, passando o tempo, as outras pessoas que moram nessa cidade, né, nesse vilarejo, começam a receber também. E até aí, tudo bem. Até que, de repente, uma das moradoras morre. E até aí, também tudo bem, né?
Só que daí parece que é um assassinato e eles começam a investigar. Mas eles não têm muita prova de quem é ou por que, não tem uma motivação. De repente, a empregada dessa mulher que morreu também morre. E daí fica aquela suspensa. Nossa, será que foi a família? Nossa, o que será que aconteceu? Nossa, como crime. Só que esse não é o foco principal desse livro. Ué, Agatha Christie, o foco não é assassinato? Pois é, meus amigos, não é. O foco desse livro basicamente é esse irmão que veio pro interior, a filha dessa mulher que morreu. É basicamente um romance esse livro. Acho que deve ter o quê? 10% de assassinato aqui só vem minha investigação. Você fica lá capítulos e capítulos acompanhando esse romance que pra mim não foi nem um pouco interessante, foi tipo, ué, então não era o que eu tava esperando. E daí do nada a Miss Marple resolve o crime e pronto, resolvido, o livro encerrou. É isso aí. Gente, sério, pra mim esse livro não desceu. E ele também tá lá no vlog da MLH, então se você quiser ver, veja lá minhas reações durante a leitura, porque olha, essa leitura aqui não foi uma das melhores. E eu acho que antes desses 2 últimos livros, eu li Crema, não sei como se fala, que é uma HQ americana, se eu não estou enganada. E a gente acompanha uma personagem e quando ela toma café, ela vê fantasmas. Então ela consegue conversar, interagir com esses fantasmas. Em contrapartida, temos um romance dela com uma menina. Essa menina, ela tem familiares brasileiros, e então o background dessa história, fora o romance, é a cultura do café e a produção aqui no Brasil. Daí tem a questão dos fantasmas, enfim, tudo se interliga. Que eu esqueci de falar, mas a HQ é em inglês. Então temos alguns trechos que são em português por causa dessa descendência da personagem. Eu achei muito interessante e eu gostei muito da representação brasileira nesse livro em específico. E depois, pesquisando, eu descobri que o ilustrador é brasileiro. Então tá aí explicado porque foi retratado dessa maneira. E, enfim, não tem como falar muito porque é uma HQ muito curta, então se eu falar muitos detalhes sobre a história, eu vou dar spoiler. E também tem no vlog, então se vocês tiverem interesse, cliquem aqui e vejam mais sobre. Eu recomendo muito, tem no Kindle Unlimited, que foi onde eu li. E agora que eu notei que eu me esqueci completamente de uma das leituras mais gostosas que eu fiz na MLH, que foi de Anne, do Stephen King, que é uma HQ, ela tem outra capa aqui. E Anne basicamente conta a história de um psiquiatra e um paciente. E um dia esse paciente conta que ele acha ter desenvolvido toque a partir do momento que ele visitou algumas rochas. E daí, conforme ele vai contando, vai despertando maior interesse no psiquiatra de saber se isso realmente é possível, porque pra ele parecia um pouco loucura. E de repente, o paciente se mata no carro, se não me engano. E daí esse psiquiatra fica se sentindo culpado e resolve investigar e presenciar as sensações desse paciente. Então ele vai visitar essas rochas. E assim que ele visita, ele também fica louco. Ele desenvolve toque que esse paciente tinha, além de outros problemas psiquiátricos. Não posso contar muito mais que isso, porque senão vai ser spoiler. Mas, gente, sério, essa HQ é simplesmente incrível. Você fica vidrada nela e você não consegue parar de ler até terminar. Ela é bem curtinha, bem rápida de ler, só que ao mesmo tempo parece que você passou, tipo, dias nessa história. Não sei, é uma sensação estranha. É como se fosse um filme mesmo. É muito boa. Aliás, eu queria muito que tivesse uma continuação pra gente saber mais. Mas, gente, o final, você não espera por ele. Eu amei demais essa HQ. Me arrependo de não ter lido antes, porque eu acho que ela tá há uns 2 anos aqui na estante. Se vocês quiserem começar a ler King sem ser realmente os livros dele, essa HQ, gente, leiam. Sério, gente, não percam tempo. Eu sei que ela é muito cara, porque a Dark Side, né, geralmente tem os preços mais altos, né? Mas quando vocês tiverem a oportunidade, comprem e leiam. Depois eu li um conto que chama Quero Você de Volta, que conta a história de um menino que perdeu seu namorado e resolve ir com o irmão gêmeo desse namorado, brincar com o tabuleiro Ouija pra, enfim, ter o namorado de volta. Só que, entre o meio dessa história, o namorado dele incorpora no irmão gêmeo e, conversando com ele, ele percebe que não é justo ele levar o egoísmo dele e não aceitar a partida do namorado em troca da vida do irmão gêmeo. Daí não tem muito o que eu falar, porque eu acho que tem 30 páginas esse conto. Acho que
tem. E eu achei ok, não foi o melhor conto que eu li, nem o pior. Eu acho que se a gente tivesse mais páginas, a gente poderia aproveitar mais da história e gostar mais dela. Mas não foi uma história ruim, eu gostei muito. E eu recomendo pra vocês, tendo aqui no One Limit. Ah, e é um conto brasileiro, tá? E depois eu li um livro em parceria com a autora pra fazer uma resenha no meu Instagram, que é Aqueles Dignos de Morte. Que a gente tem a história de uma investigadora particular. Aparentemente o pai dela foi juiz, delegado, alguma coisa do tipo importante, só que o pai dela era um escroto, então ela resolveu que ela não iria seguir os mesmos caminhos dele. E ela tava investigando um caso de traição quando eu acho que eu presenciei alguma coisa estranha aqui. E daí eles não ligam pra ela, porque ela é uma investigadora particular que praticamente investiga sua traição, então eles não levam ela a sério. Além disso, ela é alcoólatra e tal, então... E ela fala também pro marido da mulher toda essa questão, e o cara também não acredita nela. De repente, esse cara parece morto também. Daí fica aquele negócio, nossa, o que será que pode ter acontecido? Então ela resolve que ela vai investigar sozinha, pelos meios dela, com a ajuda de algumas pessoas. Então ela usa o poder de sedução dela pra arranjar ajuda de alguns policiais e enfim. Daí a gente tem toda essa briga de quem vai resolver o crime, né? Se é ela ou a polícia. E no meio disso a gente tem o relacionamento da Verônica, né? Que é essa investigadora, com um dos policiais. E enfim, não vou falar muito mais, porque senão vou dar spoiler. Quanto à escrita, eu gostei muito da escrita. Eu achei que muito envolvente, muito bem escrito, não é aquela coisa tipo novela, sabe? É realmente um livro. Ainda mais por ser o primeiro livro lançado dessa autora, eu gostei muito e eu acho que foi muito válido. Algumas falas da personagem me deixaram um pouquinho incomodada, mas eu acho que era a intenção da autora, que era realmente causar esse incômodo, provocar em algumas partes, e ela fez muito bem. Só que eu acho que tem alguns pontos que ficaram muito soltos, muito fracos. Por exemplo, essa mulher que supostamente matou essas duas pessoas. Eu achei que o background dela foi, tipo, muito conveniente. Eu também achei que a relação dela com a investigadora também muito conveniente. Então eu acho que poderia ter sido desenvolvido melhor. Além disso, é um livro que funciona muito bem para quem não tem experiência com suspense, investigação, enfim. Porque se você já conhece muito, já leu muito do gênero, você provavelmente vai sacar as coisas muito rápido. Não vai ter tanta coisa assim pra você esperar dele. Você meio que já vai prevendo. É um livro muito bom pra quem quer iniciar no gênero de investigação, porque ele é muito mais leve do que os outros. Só que, como eu disse, você não consegue muito se importar com os personagens e muita coisa que acontece nele é conveniente. Só que, gente, né, é o primeiro livro da autora. Se você pegar o primeiro livro de vários autores, você também vai achar muito buraco. Então, no geral, eu recomendo muito pra quem quer iniciar no gênero. E se você também já leu bastante, vale a pena a leitura. Eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele. E 3 estrelas pra mim não é um livro ruim. 3 estrelas pra cima pra mim já é um livro que vale a pena você ler. E ele é curtinho, eu acho que ele tem 200 páginas. Então, não é um livro que... eu vou dar um calhamaço pra ser 3 estrelas. Não, é um livro curtinho, então recomendo. É bom pra também tirar da ressaca, porque como eu disse, é muito rapidinho de ler, a escrita da autora é muito envolvente e muito bem escrita. Eu gostei muito da escrita dela de fato. Eu achei a escrita dela até bonita em alguns aspectos. E daí eu ouvi Penitência, que é um livro japonês. Eu ouvi pelo Scribd. Eu sempre deixo aqui na descrição o link do Scribd pra você assinar ele 60 dias grátis. Tem como você cancelar antes desses 60 dias pra não ter que pagar a assinatura, porque ele obriga você a colocar os dados do cartão e tal na hora de se cadastrar. Mas, por exemplo, vai faltar uma semana pra acreditar o dinheiro, então você pode ir lá e cancelar e daí não vai ser acreditado. E você já garantiu praticamente 2 meses grátis. Fica aqui a recomendação, no Scribd não tem só audiobooks, tem também e-books. Ele é mais focado em inglês, então você encontra muito mais conteúdo em inglês, mas tem muita coisa em português. Por exemplo, Penitência, eu ouvi o audiobook em português. Então, recomendo, se vocês quiserem baixar, o meu link vai estar aqui. Você se cadastrando para um link, você ganha 60 dias grátis e eu 30, então, por favor, me ajudem, porque eu só uso o Scribd quando alguém se cadastra. Eu não pago a assinatura. E Penitência é um livro rapidinho de ler, ele tem 192 páginas. O audiobook, então, foi assim pra mim ouvir. E conta basicamente a história da Emily, que foi uma menina que foi assassinada há 10 anos atrás. E
não vai ser contada pelo ponto de vista da Emily e nem por um narrador onisciente. Na verdade, o livro é narrado, cada capítulo, por uma das meninas que estavam junto com ela no dia que ela foi assassinada e que, ao mesmo tempo, elas se culpam por esse assassinato. Então, geralmente a gente tem a história narrada do ponto de vista delas adulto e depois quando elas eram crianças, contando mais de perto o que aconteceu. E assim, nos primeiros capítulos isso é muito legal, tipo, nossa, vi aqui pelo lado A, agora eu vou ver pelo lado B e depois pelo lado C. Só que chega um ponto que começa a ficar muito repetitivo. Porque eu acho que eram 5 meninos que estavam com ela. Então a gente ouve a mesma história umas 5 vezes. E tipo, é a mesma história, aconteceu a mesma coisa. Só tem pequenos detalhes que mudam. Então começa a ficar bem repetitivo. Porque fora a questão adulta, que é como elas lidaram com essa penitência, né? Como que elas lidaram com o fato de acharem que elas foram culpadas por esse assassinato, não tem muito que muda. E daí depois também temos a versão da mãe da Emily, só que também, de novo, não muda muito. Então a gente fica revendo a mesma história várias e várias e várias vezes, então começa a ficar um pouco cansativo pra gente que tá lendo, né? Porque você fica, ah, tá, já entendi isso, ah, tá, já entendi isso, dá vontade até de, que nem eu tava ouvindo o audiobook, dá vontade de avançar alguns pedaços que eu já sabia, pra chegar nas partes que eu não sabia. Esse não é o livro mais famoso da Kanai Minato, acho que é assim que se pronuncia, o livro dela mais famoso acho que é Confissões, só que eu achei o audiobook e eu quis começar por ele, e foi uma experiência muito boa, eu dei 3 estrelas e meia. Só essa questão mesmo, que eu acho que ficou um pouco repetitivo demais, contar a mesma história de vários pontos de vista, várias e várias vezes. Mas a história em si é muito boa, eu achei que foi muito bem criado o assassinato, sabe, o perfil do assassino. E também, tipo, não tenta fazer, ele fez isso por causa disso, sabe? Não tem aquela justificativa que geralmente a gente... Por ser um livro japonês, a gente tem a narrativa contada de um jeito diferente, as ações, a cultura, tudo isso é totalmente diferente. Então isso me envolveu muito. Então acho que é uma experiência muito válida. Se você nunca leu nada da cultura japonesa, você sempre tá na Inglaterra e Estados Unidos, vale a pena você embarcar nessa. Foi a minha primeira vez lendo um livro japonês e eu simplesmente amei a experiência. Não vou ler outro dela, o Confissões, que é o mais famoso, mas Penitência tá aí. Gostei muito, apesar de não ter sido um favoritado, 5 estrelas, mas recomendo demais. E o penúltimo livro que eu li foi Mentirosos, pro clube de leitura aqui da minha cidade. E, gente, eu não sei porque esse livro tem tanto hype. Ele fala e ele não leva a muito lugar. Mas, enfim, pra quem não sabe, Mentirosos conta a história de uma menina que ela sofreu um acidente, ela bateu com a cabeça e tal. Daí ela tem muitas dores de cabeça e ela não sabe muito bem o que aconteceu. Daí ela volta pra ilha que tudo aconteceu, né, que é onde os avós dela moram, a família. E daí, aos poucos, ela vai tentando descobrir o que aconteceu, mas ninguém quer contar pra ela. Então ela conversa com os primos, com os amigos e com os mentirosos, que é como um grupinho de crianças eram chamadas, entre ela e as outras, acho que 4 crianças. E beleza, a gente tem um romance dela com um deles, a gente tem intrigas, enfim, nada demais. E daí, esse começo, super envolvente, você fica super ligadona na história, querendo saber mais, mas daí ele nunca leva a lugar nenhum. Ele vai soltando migalhinhas até o final. E daí você fica, tipo... E quando chega a hora de contar que vem o plot twist, você fica... era isso? Não sei, gente, pra mim não funcionou. E pra ninguém do clube do livro, aliás. Foi o auge, porque todo mundo tava com expectativas altíssimas, porque é um livro hypado. E ninguém gostou. Eu achei que ele promete entregar muito e, na verdade, ele não entrega praticamente nada. Eu nem dei estrelas pra ele ainda, nem sei quanto que eu vou dar, mas é isso. Se for um livro pra quem tá entrando no mundo da leitura, pode ser que fique uau, que plot. E talvez seja por isso que ele virou hype do TikTok. Mas pra mim que já li muita coisa, eu não vi nada de novo nele. Na verdade, eu acho que ele enrola demais pra não entregar muito. Então... E por último, eu li Todo o Medo que Sentimos, que foi um livro que eu também achei aleatoriamente no Kindle Unlimited quando eu estava procurando livros de Natal. E eu achei que poderia ser de Natal porque parecia uma
Patinação do Gelo, mas não tem nada a ver com o Natal, já fica aqui o spoiler. Todo medo que sentimos, temos a história de Hailey e Noah, e é uma história tipo Enemies to Lovers. Fica todo aquele mistério de que aconteceu pra eles se odiarem, que não sei o que. De repente o Noah, ele é um menino autista. Aliás, eu gostei muito da forma que o autismo foi abordado. Foi a melhor forma do autismo ser abordado? Não necessariamente, mas eu gostei de como foi. Aliás, tem umas observações da autora antes de você ler o livro, falando sobre, tipo, que ela tentou pesquisar o máximo que ela pôde, mas que aquilo dali é uma ficção, né, gente? Enfim. E daí, o Noah é um patinador muito famoso, e de repente ele precisa patinar com uma parceira. E daí ele se vê com aquele estresse, porque patinar pra ele já é uma coisa muito difícil por causa desse autismo dele. Então, e a rotina da patinação, lidar com os fãs, tudo é muito complicado pra ele. E ele resolve voltar pro interior, que é a cidadezinha que ele morava antes, que é onde a Hailey mora. E daí ele tá lá apenas pra, tipo, desestressar, esquecer. A mãe adotiva dele tem muito contato com a Hailey, então ele vê a Hailey morando lá, porque teve uns problemas familiares lá e a Hailey praticamente foi expulsa de casa. Enemies to Lovers começa a acontecer. E daí eles vão se reaproximando e debatendo o que aconteceu. E a autora demora um pouco pra nos contar de fato o que aconteceu. E também não conta com muitos detalhes, é tipo passado bem por cima. E os amigos dela começam a ajudar ela a lidar com o passado pra conseguir conviver no presente. E no meio dessa história toda, eis que nesse meio da história, Hailey e Noah viram parceiros e dupla de patinação do gelo. É basicamente isso, não posso contar muito mais. Eu achei o desenvolvimento de personagens bem mais ou menos. E o fato também desse Enemies to Lovers, também não achei que eles eram tão inimigos assim. Não sei se a intenção era de fato ser um Enemies to Lovers, mas é a impressão que dá. Não foi muito bem trabalhado, porque eu achei bem fraco. Tem alguns pontos positivos, entre eles essa questão do autismo e todas as dificuldades do Noah, além de mostrar muito sobre o passado da Hailey. Não é um livro incrível, cheio de camadas e várias coisas acontecendo. Não, é basicamente isso. E eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele. Eu li no Kindle Unlimited e, se você tiver interesse, bem tranquilo de ler. Só que eu achei que não engrenei muito nessa leitura. Não sei se é porque a história não me prendeu ou se foi os personagens que não me prenderam muito, mas eu fiquei um pouco enroscada nessa leitura. Bom, essas foram as minhas últimas leituras. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, já deixa seu like, comenta aqui algum livro desses que você já leu ou que você quer ler. E se você quiser acompanhar minhas leituras mais de perto, eu tenho o Scooby e o Instagram, que eu vou postando geralmente prints do Scooby de como tá minha leitura. Tudo sempre aqui linkado na descrição, então você pode ir lá me acompanhar. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!